Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui agora, nesta noite de quarta-feira, reunidos, sim, e unidos, em nome de Jesus. E rogamos a esse Mestre querido, a esse Jesus que sempre está conosco, que nos guia, que nos fortalece, nos ilumina. Rogamos a sua presença, cuidando de todos nós, nos banhando de luz, de amor, de força, de equilíbrio. E ele, quando estava aqui na Terra, disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, vamos lembrar disso e acreditar nessa presença maravilhosa desse Mestre querido aqui, nesse instante, amparando a todos nós que estamos agora conectados, e envolvendo também os nossos lares, envolvendo os nossos familiares, os amigos, e aquelas pessoas que nós estamos mentalizando e desejando enviar as vibrações de saúde, de paz e de amor. Então, tudo isso torna uma corrente de orações, né? Onde as nossas energias vão se somando e formando esse grande elo forte, iluminado, onde os nossos ectoplasmas, essa energia, ela vai ser transmutada em medicamento e levada a todos aqueles que estão necessitados. Então é muito bom estar aqui com vocês hoje neste momento de união, de amor, de amizade e de estudo. Sejam bem-vindos. Vamos dar uma olhada no nosso chat para ver quem já está aqui ao vivo, né? Dona Vera, Dona Ivani, Dona Magda, Andréia, Flora, boa noite. André, Liliana, Marisa, Alessandra, Norminha, Dona Maria Laura, Mel, boa noite. Maurício Duval, Jacira Duval, Estela, Alice, seu Antônio, seu Boni, boa noite. Lúcia, G, seu Paulo, Dona Zélia, Osanira, Dona Mariângela, Bá, boa noite. Boa noite a todos vocês que deixaram essa mensagem carinhosa no chat e boa noite a vocês que não deixaram mensagem, mas eu sei que estão aqui juntinho da gente durante todo esse tempo, né? Nesse quase 1 ano e meio de estudo e oração. Muito obrigada. Bom, hoje vamos dar início ao nosso estudo. Eu trouxe este livro aqui para a gente estudar, né? O livro chamado Boa Nova. O livro Boa Nova, autoria espiritual de Humberto de Campos, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. E eu vou estudar com vocês o capítulo 21, chamado A Lição da Vigilância. Já falei para vocês que a seca está grande, né? A umidade muito baixa, então eu fico bebendo água o tempo todo, né? Neste capítulo 21, a lição da vigilância. Só para explicar para vocês que Boa Nova é um livro que conta essa trajetória de Jesus e cada capítulo relata um momento da vida do mestre, né? Neste capítulo 21, a lição da vigilância, também é o momento em que Jesus ainda se encontra aqui na Terra. E sempre que a gente fala dessas passagens evangélicas e que a gente fala da vida do nosso querido Jesus, eu convido a todos vocês, vamos respirar profundamente, sentir essas vibrações que estão nos envolvendo e vamos fazer essa viagem no tempo e no espaço. Vamos sair deste ocidente de 2021 e vamos voltar lá no ano 33, lá no Oriente, nas terras onde Jesus estava encarnado. E vamos vendo aquelas paisagens diferentes, sentindo, né, aquela vibração da presença maravilhosa de Jesus. E vamos sentir esse mestre aqui conosco, nos auxiliando, nos amparando. E aí, lá naquela paisagem,
nós vamos percebendo que é tudo muito diferente. Mas nesse dia específico, nós vamos numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Onde que ficava essa cidade? Essa cidade, Cesareia de Filipe, fica mais ou menos na fronteira do Líbano com a Síria, no sopé, aos pés do Monte Hermon. 20 anos antes de Cristo, Herodes construiu ali, aos pés do Monte Hermon, um templo de mármore branco e dedicou esse templo maravilhoso para César Augusto. Aí, com a morte de Herodes, o seu filho, que se chamava Herodes Filipe, ele fez o seguinte, ele embelezou mais ainda aquela cidade e mudou o nome dela. Mudou o nome dela para Cesareia de Filipe. Porque tinha uma outra Cesareia marítima, onde tinha o porto, que os romanos chegavam por ali. A Cesareia marítima era como se fosse a capital de Roma na Judéia. Mas a Cesareia de Filipe ficava mais internamente, não era à beira-mar. Era aos pés desse Monte Hermon. E aí ele mudou o nome para fazer uma homenagem ao imperador, né, César Augusto. Então, essa cidade, Cesareia de Filipe, nessa cidade estava Jesus e os seus 12 apóstolos. E Jesus estava sabendo que estava chegando o fim da sua vida aqui como encarnado. Ele reuniu os 12 discípulos para consolidar a lição que ele veio ensinar. E todos ali reunidos conversaram bastante. Jesus deu muitos conselhos para eles de como continuar a boa nova, né? Mas aí, no meio da conversação, Jesus fita com muita amorosidade cada um daqueles apóstolos, os seus companheiros, e faz a seguinte pergunta: o que dizem os homens ao meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância das minhas pregações? Nessa pergunta de Jesus, João falou que os seus amigos achavam que ele era Elias reencarnado. Simão disse que os habitantes próximos de Tiberíades achavam que ele era João Batista ressuscitado. E Tiago falou que os judeus na sinagoga comentavam que ele era o profeta Jeremias que nascera de novo. Jesus escutou as observações daqueles apóstolos com muito carinho e, ao final, ele falou: sim, os homens dividem as suas opiniões, ok? Mas vós que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que sou? E aí, uma certa perplexidade ficou naquela assembleia dos apóstolos, né? Eles, assim, foram pegos no susto e não sabiam meio que responder, né? A Jesus, aquela energia tão superior. Mas Simão Pedro, ele olhou para Jesus e falou: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E Jesus deu um amoroso sorriso para Pedro e falou: bem-aventurado sejas tu, Simão. Neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a tua voz. Bendito sejas, pois, começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé que eu edificarei a minha doutrina de paz e esperança. Então aqui Jesus percebeu que a resposta de Pedro era o que ele queria escutar. E ele lembra, ele não ia edificar a doutrina dele em um templo
como os muitos que havia, o templo de Jerusalém, de Cesareia, de Samaria, etc. Não. Ele deixa claro aqui que ele veio edificar a sua doutrina onde? No coração de cada um de nós. Nós somos templos vivos da doutrina de Jesus. Somos nós, aqueles que assumimos Jesus como o espírito mais nobre, mais puro, mais evoluído, que já esteve aqui, o Filho de Deus vivo, o Salvador, que seremos aqueles que vamos levar adiante a doutrina do Mestre. E ele fala isso para Simão. Então, Simão, ele sorriu confortado. E o Mestre continuou falando ali com aqueles apóstolos sobre a revelação divina. E essa revelação divina transformando cada homem em um santuário divino, com as informações necessárias para que a sua palavra chegasse aos 4 cantos do mundo. Essa era a missão de Jesus. Mas aí eles conversavam e Jesus, naquele instante, decidiu, olhando para aqueles homens que eram seus apóstolos, né? Porque os discípulos são os aprendizes, os apóstolos são aqueles discípulos mais dedicados, aqueles que ficavam continuamente com Jesus, os 12, né? Ele olha para aquela assembleia dos 12 apóstolos e decide prepará-los para os acontecimentos próximos. E quais eram os acontecimentos próximos? Aquela saga que termina com a crucificação e a morte de Jesus. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, mas ele não queria que aqueles seus amigos fossem pegos de surpresa. Então eu vou ler o texto com as palavras de Jesus para vocês verem que maravilha. Me encanta esse cuidado, esse carinho, esse amor do Mestre, que queria preparar aqueles seus irmãos, quase filhos, para que eles não perdessem a sua fé diante de todo o horror e das atrocidades que iriam acontecer com ele. Olhem que tamanho desse amor, dessa dedicação. Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. A preocupação de Jesus que ninguém perdesse a sua fé diante do que aconteceria, né? Ele quis deixar claro que iria acontecer o que estava programado. Escutem as palavras dele. Cumprindo as profecias da Escritura, eu sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Eu venho buscar as dracmas perdidas do tesouro do nosso Pai. É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito, e o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Então aqui Jesus dá o aval para todos os profetas, né? Para todos aqueles que falavam da sua vinda e como que ia ser a sua vinda. Aí ele arremata. Está escrito que eu padeça, e eu não fugirei deste testemunho. Nesse momento, Filipe, um dos apóstolos, emocionado com as palavras de Jesus, pergunta: Mestre, como pode ser isso? Se sois o modelo supremo da bondade, o sofrimento será então um prêmio às tuas obras de amor e sacrifício? E Jesus, continuando sereno, com aquele olhar amoroso, ele responde: Eu vim ao mundo para o bom trabalho
e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. A minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, eu tenho que dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. E aqui Jesus fala, né? Ele deixa claro que nós precisamos de ter uma ação que seja condizente com o nosso propósito, com o nosso sentimento, com o nosso objetivo. Senão tudo fica em vão. As palavras não podem ser vãs. E Jesus fala que ele precisa dar o testemunho com a sua ação. E aí ele fala: acreditais que o náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia, em segurança? Não. Para salvá-lo será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora. Nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais agravado em seu peso se nos pudermos a examiná-los guiados por observações inoportunas. Acontece que esse fardo se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso das curvas do caminho. Olha que lição maravilhosa que Jesus fala. Eu tenho que ler exatamente como está escrito, a transcrição dessas palavras dele. Olha a sabedoria de Jesus, que tenta levar o consolo, o conforto e justificar tudo o que ele iria passar como sendo um desígnio do Pai. E por que sofrer? Olha só, se eu vejo alguém se afogando no mar, eu vou falar mais para a direita, mais para a esquerda. Não mergulha, bate o seu braço. Não. Quem quer tirar alguém de um afogamento, o que faz? Pula na água, vai lá e ajuda. Né? Então, o que Jesus está falando? Se eu quero tirar este mundo que estava num sofrimento terrível, se afogando no orgulho, na vaidade, sem saber o que é realmente o amor, ele precisava de entrar nesse mar bravio, naquela época em que os romanos buscavam dominar toda a Judéia, todos os países ali, né? Naquela época em que o ouro, o poder, ditava todas as regras. Naquela época que as pessoas ainda tinham dificuldade, muitas delas, em acreditar em um Deus único. E o trabalho dele era intenso. Então ele resolveu mergulhar nessas águas do orbe terrestre encarnado e passar por todas as dificuldades que nós, como humanidade, estávamos passando, nos afogando na nossa ignorância, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Olha que coisa maravilhosa. E o outro exemplo de Jesus é que se alguém está com um fardo pesado, eu vou do lado falando assim: nossa, mas está pesado, você não podia pegar esse peso todo, não. Nossa, mas você vai, em Minas a gente fala descadeirar, né? Você vai ter problema de coluna? Que isso? O que vai resolver? A pessoa fica tão para baixo que às vezes nesse momento até o peso fica pior, a gente sente aquele objeto mais pesado ainda. O que resolve isso? Nada. Você precisa dar as suas mãos para ajudar a dividir o peso dos ombros do outro. Era o que Jesus estava fazendo. Estava pesado viver naquela época.
muitas pessoas bondosas e justas sendo escravizadas, né? Então, Jesus precisava de mergulhar nessas águas, precisava de dividir o peso com todas aquelas pessoas que sofriam sob o mando de outros totalmente sem a noção da amorosidade e da caridade. E os apóstolos ficaram muito surpresos com aquela revelação. Como assim? Né? E Jesus continua a falar. É um pouquinho grande esse texto, essa leitura, mas eu peço desculpas, mas é tão lindo que eu desejo ler para vocês dessa forma. Não espereis por triunfos que não os teremos sobre a terra agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Então aqui Jesus deixa claro qual que é o reino de amor, bondade, esperança, justiça, felicidade. Era para um mundo primitivo, para um mundo de provas e expiações? Não. Ainda não é deste mundo, né? O verdadeiro reino de Deus está onde? Na nossa consciência, né? E a verdadeira felicidade vai se encontrar como? Quando o amor imperar sobre o local, sobre a terra. E ele não pode mais ser de provas e expiações, tem que ser muito mais que isso, né? Continua Jesus. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, eu entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Vocês se lembram do Domingo de Ramos? Que ele entraria, né, num burrico e todo mundo saudando e colocando ramos para festejar a entrada de Jesus? E ele fala, apesar das minhas aparentes vitórias, eu vou sofrer penosas humilhações. Dias depois, aquele que entra ovacionado pela população é condenado, ao invés de um outro, né, procurado pela justiça, ele é condenado ao madeiro. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Eu serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces. Dar-me-ão fel e vinagre quando eu manifestar sede, para que se cumpram as escrituras. Eu experimentarei as angústias mais dolorosas, mas eu sentirei, em todas as circunstâncias, o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, eu terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com sofrimento a vitória sagrada, porque eu ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Então Jesus fala de tudo o que ia acontecer, mas ele dá uma lição de esperança, né? Porque ele fala que o plano espiritual acolherá ele com claridades eternas, ou seja, a conquista da luz, né? O mestre calou-se, comovido, e a pequena assembleia daqueles apóstolos, eles transpareciam uma surpresa indefinível, sem compreender a amplitude daquelas advertências divinas. E aí, Simão Pedro, primeiramente, quando ele falou, Jesus, tu és, né, o Filho de Deus, o Cristo Salvador. Ele estava numa energia superior e amorosa. Nesse momento, Simão Pedro muda sua energia e ele se deixa conduzir pelo seu sentimento de homem. E ele aproximou-se de Jesus e cochichou para Jesus preocupado: Mestre,
Convém o Senhor não exagerar nas suas palavras. Nós não podemos acreditar que o Senhor sofrerá tantos martírios. E Simão faz a pergunta que muitas vezes a gente faz na nossa vida. Onde estaria Deus então com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. E aqui Simão, na sua humanidade, né? Ele como homem ali, como na carne, ele traduz tudo o que a gente tantas vezes pensa e pensou. Se Deus é bom e justo, por que Jesus vai sofrer? Por que nasce uma criança que tem que passar por inúmeras cirurgias? Por que alguns nascem tão pobres? Por que alguns espiam a fome? Por que alguns têm tantos flagelos e outros não? Se Deus é justo e bom, onde está essa justiça? É o que nós gostaríamos de falar. Por que alguém que parece que foi bom a vida inteira sofre tanto? No leito de cama, né? No leito de dor, deitado em uma cama. Aí, Jesus, sereno, mas de forma bem energética, falou para Pedro: Pedro, retira essas palavras. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes? Compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. E aí Jesus, nesse momento que ele fala enérgico, ele questiona Pedro. Porque os homens, no geral, o pensamento comum é exatamente este, né? Onde está a justiça de Deus? Mas quando ele acredita nas revelações divinas e que Jesus contou para todos ali como revelação, ele precisaria neste momento estar do lado do mestre e dizer: mestre, eu estarei do seu lado, seja para o que der e vier. Mas não, ele questiona. Mas a vibração dele havia mudado. E Jesus deixa isso claro, porque ele fala: pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Ou seja, naquele momento, Pedro, a vibração dele cai, com o susto que ele leva com as revelações, e ele deixa uma brecha para, né, aquela insinuação de dúvida. E aí, ele vai questionar Jesus: mestre, né? Não convém exagerar, ainda fala que Jesus exagerou, né? Então, Jesus mostra aqui quantas vezes nós não fazemos o papel de Pedro diante da vida. Quantas vezes alguém está diante de uma prova difícil e nós, ao invés de nos aliarmos às revelações do céu e nos aliarmos à presença do Mestre, nós lançamos ali naquele momento uma observação até mordaz, ou uma observação daqueles que não têm fé, né? Eu não entendo por que a mamãe sofre tanto. E a pessoa está lá sofrendo, né? Eu não entendo por que isso foi acontecer comigo. É muito injusto aquela família toda, todos perderem 6 pessoas numa família para a Covid. Não tem condições, né? E outras observações que a gente faz, né? Do tipo, o Brasil não tem jeito. E nós lançamos essas vibrações. Sempre que a gente fala mal do mundo, da terra, do Brasil, nós estaremos desconfiando do poder de Jesus de gerir como governador este planeta. E duvidamos da falange de Ismael, que está à frente da direção do nosso Brasil. Nós estamos no momento do Calvário, sim. Tantas dificuldades, tantas dores, estamos cercados por uma população que não dão crédito, por uma população
que passa muitos e muitos momentos fazendo o que aquela população fez com Jesus. Na desonestidade, na vaidade, no orgulho, no pensar só em si, na sua barriga, no seu umbigo, né? Quantas vezes nós fazemos isso? E às vezes na maldade, sem perceber. É porque nós ainda somos muito infantis espiritualmente e não sabemos lidar com as provas, com a dor, com as frustrações. Quantos e quantos jovens hoje estão se matando porque não sabem lidar com as frustrações, né? Nós precisamos nos fortalecer para podermos mergulhar nesta água da descrença, da falta de fé e darmos o nosso testemunho. Não é responder aquela pergunta que não responde nada. Ah, por que será isso? Ah, porque Deus quis. Não, não é porque Deus quis. Nós estamos agora no momento em que nós colhemos o fruto das nossas escolhas. E Deus ainda nos manda todo um exército do bem para nos ajudar. Só que a gente não se conecta, então a gente não percebe isso, né? Então aqui Jesus foi enérgico e amoroso, sereno, mas ele colocou em Pedro um limite. Pedro, você veio aqui me tentar, me desanimar? Eu preciso de quê nesse momento, né? Então, quantas vezes nós estamos desanimando os outros? Quantas vezes nós não somos desanimados por aqueles que estão do nosso lado? E às vezes nos assusta alguém perguntar, você fez isso? A gente se sente ofendido. Como que você que me conhece tanto ainda vai achar que eu fiz? Ou que eu falei? Não é? Então é exatamente isso que Jesus passava aqui, nesse diálogo com Pedro. E aí, Jesus percebeu que Pedro se emocionou às lágrimas. Lágrimas corriam da face de Pedro. E Jesus preparou-se para sair e disse a todos que estavam ali: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Olha a importância dessa fala de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, ele deixa claro que ele vai embora, né? E se quiser, ele não obriga ninguém, ele faz o convite. Vai quem desejar. É uma opção, é uma escolha, faz parte do nosso livre-arbítrio. Ir ou não ir, seguindo ali o caminho deixado por ele, né? O GPS espiritual que Jesus deixa para a gente. Renuncia a si mesmo. Sim, porque se nós formos pensar no tamanho da nossa dor, do sofrimento, de tudo que a gente for passar, a gente não vai fazer nada, né? Se eu pensar na dificuldade que é assim, no trabalho, na responsabilidade que é ter um filho, e se isso ficar muito grande dentro de mim, eu decido não ter um filho, né? Se eu pensar no quanto que eu vou ter que estudar para fazer uma faculdade de medicina, e se essas dificuldades do estudo de anos a fio for grande, eu não me formarei médico. Se for muito difícil na minha cabeça ser espírita, eu vou fugir dessa religião, né? Então, eu preciso de renunciar a mim mesmo. Significa o quê? Focar no meu objetivo. Não é no meu bem-estar presente, mas é no meu objetivo lá na frente, né? Porque se a gente for pensar num comodismo, talvez nós não estivéssemos aqui reunidos há quase 1 ano e meio, quase todas as noites, para orar, para refletir. Estamos aqui trabalhando espiritualmente, sim. Estamos doando as nossas energias. Agora, se eu desejar estar sempre assistindo um programa, ou batendo papo, ou ficando de perna para o ar, olhando as redes sociais, eu nunca vou ter tempo para um momento desse. Então eu preciso de parar.
renunciar o meu prazer pessoal instantâneo daquele momento e pensar muito além disso. É assim que acontecem as grandes obras. Assim que acontecem os grandes chamamentos. Né? Bom, Jesus se retirou, todos foram dormir. No dia seguinte, né, os apóstolos se punham a caminho, todos impressionados com as revelações de véspera de Jesus. Simão, ele seguiu humilde, cabisbaixo. Ele não conseguia compreender por que Jesus fora tão severo com ele. Em verdade, ele ponderara melhor essas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observara que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova. Mas, sem poder falar das suas emoções, o velho discípulo, Simão, amava tanto Jesus, aproximou-se novamente de Jesus e interrogou. Sabe o que eu acho bonito de Simão Pedro? É a intimidade que ele tinha com Jesus. Ele pensava, ele ia lá, perguntava, ele queria aprender, ele era o que mais perguntava para Jesus as coisas. Porque ele queria aprender. Ele tinha um interesse em compreender o porquê, para quê, quando, como, de tudo que Jesus falava. E ele fala: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo logo após me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Ele não entendeu, né? O que Jesus falou com ele. E nós vamos finalizar o capítulo com a resposta de Jesus para Simão Pedro, que não entendeu o porquê da advertência do mestre. Simão Pedro, respondeu Jesus bondosamente: ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. Olha o que Jesus vai falar sobre vigilância. E ele falou: vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Tamanha importância que ele dá para a vigilância. Dos pensamentos, dos atos, das conexões mentais com os outros, né? Encarnados e desencarnados. E Jesus continua: a criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Que foi o que aconteceu com Simão, né? Um pensamento de amor, quem sou eu? Tu és Jesus, o Salvador, Filho de Deus, né? Mas na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Olha que lição que Jesus fala. Tudo pode estar maravilhoso, mas precisamos vigiar o quê? Os nossos pensamentos, a nossa palavra, a nossa ação. Bastou um pensamento, uma palavra, nós podemos nos conectar com as trevas exteriores e as trevas que habitam em nós, do desânimo, do orgulho, da maldade, da inveja, do egoísmo, e por aí vai. E Jesus continua: nesse terreno, Pedro, o discípulo do evangelho, ele não fala apóstolo, né? Ele fala discípulo. O que é o discípulo? É o aprendiz de algo, né? Então,
Neste terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho, o aprendiz do Evangelho, terá sempre imenso trabalho a realizar. Porque, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Vou repetir. Neste terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados da terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar naquelas palavras de Jesus. E aqui Jesus fala que às vezes as tentações não vêm de inimigos, não vêm, né, do que eles chamavam, né, não é nada relacionado a um diabo que vem a tentar, não. Às vezes, os entes mais amados da terra, que ocupam o nosso coração, não entendem essa dinâmica da conquista do céu. Vocês imaginem bem, Simão Pedro, não sei se tinha 4 ou 5 filhos, esposa, ele era pescador, ele deixa tudo ao convite de Jesus e abandona sua família naqueles momentos para seguir Jesus e ajudar Jesus nessa peregrinação. Né? Quantas vezes será que ele não escutou? De novo você vai sair? Não tem como você ficar? Para que você está seguindo Jesus? Né? Assim com tantos outros. Eu fico imaginando Madalena quando desistiu do seu palácio e da vida que ela tinha e deixou tudo para trás, tudo, saiu com a roupa do corpo. Quantas pessoas, Madalena, você tá maluca? Você vai seguir aquele cara que você nem sabe quem é? Você é dona dessa fortuna, manda na cidade inteira, tem os homens aos seus pés que te obedecem, você sabe o segredo de todos, você vai deixar desse poder, dessa riqueza, a sua beleza com seus sais de banho e tudo mais, para seguir Jesus aí, andar pela rua que nem uma mendiga? Tá maluca, Madalena? Né? E todos os outros devem ter escutado muita coisa. E às vezes a gente escuta de quem é perto. Às vezes são pessoas da própria doutrina espírita que impedem muitas atividades na seara do bem. Às vezes lá dentro da Igreja Católica, dentro dos fiéis lá que às vezes tem os problemas, e que você tem que não cair naquela tentação. Inúmeras vezes eu escutei essa semana de pessoas amigas que sabem do quanto eu prezo fazer esse momento de estudo e oração. Você está muito cansado, você está se doando muito. Para que fazer prece todo dia? Todo mundo sabe rezar. 1, 2 vezes na semana tá bom. E é uma pessoa bondosa, mas que não entendeu ainda o significado da constância do nosso estudo e oração, né? Quantos de nós passamos por problemas dificílimos, por perdas, por complicações, e estamos muito em pé por conta dessa sustentação da oração. E por favor, não pense em mim, não. Eu sou apenas um instrumento para fazer a conexão. Não pense em mim, que eu não sei, sabe? Não sou a responsável por nada. Todos os ganhos que vocês têm vêm do alto. É a equipe de Bezerra de Menezes, a equipe de Maria, a equipe de Eurípides, José Grosso, né? Todas as falanges são o anjo da guarda de cada um de vocês, que estão mais próximos, que vocês estão mais conectados nessa oração. É a espiritualidade amiga. E acima de todos, é Jesus, feliz por a gente estar orando. Mas junto da oração tem que fazer o quê? Vigiar. Olha que coisa linda essa lição, em que Jesus carinhoso, amoroso, chega perto desses seus amigos
nos apóstolos e prepara eles para aquele momento difícil. E pacientemente conversa e instrui. E conversa com Pedro sobre a importância da vigilância. Se a gente fizer o propósito de começar o nosso dia com um pensamento positivo, o nosso dia é diferente. Se nós fizermos o propósito de sempre elevarmos o nosso pensamento ao alto, a nossa vida muda. Então está em nós. O capítulo se chama Lição da Vigilância. E eu espero que vocês tenham todo esse material aí com vocês para poder refletir sobre a maravilhosa lição de hoje, sobre essas palavras de Jesus. É importante pensar, refletir, pensar de novo e continuarmos na jornada. Mas vamos, neste momento, fazer a nossa prece. E vamos fechar os nossos olhos. Jesus, amado Mestre, tamanha gratidão inunda o nosso peito. Neste momento em que nos colocamos como os seus discípulos, aprendizes desse Evangelho, e como nós necessitamos, Jesus, de termos forças para resistirmos às tentações. Como precisamos ter disciplina para seguirmos nesta seara, seguindo os teus passos sem cansar, sem duvidar. Obrigada, Jesus, por todos esses ensinamentos. Obrigada pela oportunidade de termos estes livros aqui, para que nós possamos aprender cada vez mais. Obrigada pela vida, obrigada por estar conosco, Jesus, em todas as nossas vidas que tivemos e nas nossas vidas que teremos. E como pedintes te rogamos, Mestre querido, que abençoe, ampare, ilumine, cuide de todos aqueles que necessitam de ti. Que possam essas vibrações chegar aos nossos familiares, aos nossos amigos, e se expandir a todos aqueles que agora sofrem de alguma forma, de algum mal. Que a tua luz, Jesus, possa penetrar cada célula do corpo físico e do corpo espiritual de todos que estão necessitados, de todos nós que estamos aqui conectados, formando uma só luz em teu nome. E assim, Mestre querido, nós te pedimos por todos que se encontram doentes, do corpo, da alma, nos leitos de hospitais, em seus lares, nas instituições, nas ruas. Cuida de cada um, Mestre querido. E envolve com teu amor os profissionais da saúde e os governantes do nosso Brasil e de todos os países do mundo. Obrigada, Jesus querido. Que nós possamos sentir essa luz trabalhando dentro de nós, acalmando o nosso coração, equilibrando as nossas energias, os nossos órgãos, tecidos, sistemas, para que possamos nos sentir plenos de saúde física, mental e espiritual. E assim, vamos respirar profundamente, sentindo este ambiente de paz, de amor, e vamos sentir essa força que nos envolve para continuarmos a nossa jornada, vigilantes, amorosos, até o momento em que formos chamados para habitar a outra dimensão. Muito obrigada, Jesus querido. Obrigada, Deus Pai de infinita bondade. Obrigada, Maria, Mãe querida. Que todos nós, envolvidos nessa energia, possamos dizer que assim seja.
para finalizarmos o estudo e oração da noite de hoje. Finalizamos o nosso estudo com alegria no coração, por estarmos todos juntos. Lembremos que amanhã, quinta-feira, o nosso estudo e oração acontece às 18 horas, sexta também. Quem gostou do estudo de hoje, por favor, dê like, vai lá, cutuca, né? No dedinho, no positivo, no ok, né? Porque o YouTube lê os likes que a gente dá, né? E se gostarem do nosso canal, divulguem e vamos formando essa corrente de orações. Muito obrigada a todos. Tenhamos todos uma noite de sono tranquila, de refazimento das nossas energias. E que amanhã, nossa quinta-feira, seja maravilhosa, maravilhosa, abençoada, como a nossa sexta-feira também. Tá bom? Então, receba o meu abraço carinhoso. Muito obrigada, amigos e amigas, por estarem neste projeto de amor. Muita gratidão por nós seguirmos sempre juntos nessa seara. Até amanhã às 18 horas, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas.